Olá, voltamos para continuar a aula teórica de relações comerciais do Brasil. Desta vez iremos focar na China. Olha só, no nosso último segmento, nós vimos aqui num gráfico linear, não é? Como a China cresceu consideravelmente de 2000 até 2010, não é? Aí nós temos aqui no outro gráfico, um gráfico setorial, as relações com os parceiros. Resultado da balança comercial em bilhões de dólares em 2010. É esse aqui, ó. Tá? É esse aqui. Aqui eu tenho um gráfico linear que mostra a evolução de 2000 a 2010. E aqui eu tenho um gráfico setorial. Exportações na cor verde, importações na cor vermelha. Então dá uma olhada aqui, isso em 2010, não é? Vamos ver aqui, ó. O Brasil exportou para a China em bilhões, não é, ó, em bilhões de dólares. Tá aqui, ó. 30,7 bilhões. Tá aqui, ó. As exportações, não é? Importou da China 25,5. Total 56 bilhões. Aqui, ó. Deixa eu dar uma olhadinha. Isso aqui tá meio estranho, isso aqui, ó. Resultado da balança comercial em bilhões de dólares. Tá aqui. Principais parceiros comerciais do Brasil em bilhões de dólares, AD exportações e importações. Tá? Então isso aqui é um montante, não é? Não são só as exportações, não. É um montante. Então aqui o Brasil está em superávit, ó. Estava em superávit em 2010, não é? O Brasil exportava mais para a China do que importava. O que é que o Brasil exporta para a China? Commodities, matéria-prima, não é? Soja, minério de ferro e petróleo. Estados Unidos, aí o Brasil estava em déficit. Olha só, o Brasil exporta para os Estados Unidos 19,3 e importa dos Estados Unidos 27 bilhões. Tá aqui. Total 46,3 bilhões. Da Argentina, nós exportávamos para os argentinos 18,5 bilhões de dólares e importávamos 14,4, também em superávit. Da Alemanha, nós exportávamos para a Alemanha 8,1 bilhões de dólares, não é? E importávamos 12,5. Também estamos em déficit. Então, nós estamos em déficit aqui com quem? Vamos colocar aqui, né? Com quem que nós estamos em déficit? Estamos em déficit com os Estados Unidos, ou estávamos em déficit, não é? Em 2010. E estamos em déficit também com quem? Com a Alemanha. Porque importamos deles o quê? Bens manufaturados, industrializados. Com o Japão, exportávamos 7,1 bilhões, importávamos 6,9. Bastante equilibrado, né? Bastante equilibrado as relações comerciais entre Japão e Brasil, né? Com a Argentina, superávit, com a China, momentaneamente, à época, superávit, e com o Japão, bastante equilibrado. Note no gráfico que de cima, que a China, em 9 anos, passou de quinto parceiro para primeiro. No de baixo, vemos como, entre os 5 principais parceiros, o Brasil tem déficit. Compra mais do que vende, com 2. Não é? Tem déficit com 2, como já foi dito. Ó. Os Estados Unidos e a Alemanha. Tá aqui, não é? Agora, em 2013, a balança comercial do Brasil em 2013 com a China. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Balança comercial do Brasil com a China em 2013. Então vamos lá, ó. Em 2013, o Brasil exportou para a China 46 bilhões. E importou 37 bilhões. Não é?
Quer dizer, o Brasil em 2013 ainda estava em superávit em relação à China. Não é? Aí veio a crise. Não é? Na crise o Brasil acabou se dando mal. Não é? Aí vem as exportações com quem? Com o Mercosul. Ó, exceto com a Venezuela. Então aqui não está incluída a Venezuela. Não é? O Brasil exportou. Olha só a diferença, gente. Ó. O Brasil exportou 24,6 bilhões e importou 19,2 bilhões. Também estamos em superávit com o Mercosul. Mas olha aqui a diferença, hein? Para a China, o nosso comércio é de 83 bilhões. Para o Mercosul, é a metade, ó, 43,8 bilhões. Quer dizer, o bloco Mercosul hoje, ele perde para a China, não é? O nosso principal parceiro econômico é sim a China. Está aqui, ó. Não é? O Brasil hoje tem na China, cadê aqui? Opa. A China hoje é o nosso principal parceiro econômico. Está aqui, ó. Então, falar, não é, em comércio exterior hoje é falarmos na China, sem sombra de dúvida. Não é? Nossas commodities, não é? Elas têm como principal importador a China, seguido dos Estados Unidos, vamos colocar aqui, ó, opa, seguido dos Estados Unidos, nosso segundo parceiro econômico é os Estados Unidos, tá aqui, e o nosso terceiro maior parceiro comercial é a Argentina. Deve-se destacar, não é? A união que nós já vimos aí, não é? Que foi assinada agora entre o Mercosul e a União Europeia. Tá aqui. Esse mega bloco aqui agora, não é? Ganhará um destaque a mais, não é? O Japão, também importante parceiro comercial do Brasil, mas diante de China, diante dos Estados Unidos, da Argentina e agora a União Europeia, não é? Ficará, não é, um pouco mais distante aí. É importante você se lembrar das mudanças que vêm ocorrendo, principalmente a partir de agora, 2019. A ratificação do acordo entre Mercosul e União Europeia é um ponto muito importante. A tentativa dos atuais governantes de se aproximarem dos Estados Unidos, de colocar uma pauta mais secundária, as relações com o Mercosul, e um discurso que tem que ter, deve-se ter muito cuidado, um discurso em relação à China. Olha, as questões políticas da China, a China se autodenomina um país comunista, não é? E os nossos atuais governantes, não é, têm nessa pauta uma questão muito séria, né? O anticomunismo, não é? Então a gente tem que tomar cuidado em questões ideológicas e questões econômicas, não é? Não se menospreza uma aliança com a segunda maior economia do mundo. Não se menospreza o nosso principal parceiro econômico. Uma outra questão que eu gostaria de salientar também tem a ver com esse cara aqui, ó. Deixa eu só achar aqui. Vem comigo, ó. Esta região aqui, ó. Que região é essa aqui, senhores? Que é considerado um verdadeiro barril de pólvora. Que região é essa aqui? É o Oriente Médio.
não é? E o Oriente Médio, um barril de pólvora, por quê? Está prestes a explodir, não é? O Brasil possui uma relação comercial também significativa com o Oriente Médio, principalmente no que diz respeito ao nosso agronegócio, carne bovina e aves. Tá? Então o Brasil tem na Arábia Saudita, por exemplo, um dos principais importadores da nossa indústria avícola. Não é? E aonde eu quero chegar? No começo da atual gestão, não é? Atual gestão Bolsonaro, não é? Se discutiu a possibilidade de uma transferência, um assunto realmente... Bom, vamos lá. A transferência da embaixada brasileira que fica em Tel Aviv para Jerusalém, acompanhando a política internacional norte-americana, nessa tentativa do Brasil de se aproximar, não é, do governo norte-americano. Mas uma mudança da embaixada brasileira que fica em Tel Aviv para Jerusalém descontentaria em muito o mundo árabe, que é um dos nossos principais parceiros econômicos. Não há pressão para que o Brasil tome uma posição em relação à questão da Palestina, com relação à questão que envolve Israel e os demais países do Oriente Médio. O Brasil sempre teve uma relação muito boa, tanto com Israel como com os países árabes. Não é? Então não havia a urgência do Brasil se expor da maneira como ele o fez. Não é? Então, é necessário entendermos, não é, que uma coisa é o posicionamento político, ideológico, claro, condenando ditaduras, claro, não se aliando a governos ditatoriais que praticam tortura, tudo bem, mas algumas questões, não é, têm que ser repensadas. Não é possível que a nossa política internacional tome posições onde até então o Brasil conseguia ter boas relações com os dois lados, o lado de Israel e o lado dos árabes. Então não há necessidade de uma exposição assim. Não é? Então, para mais uma vez ratificando aí, não é? Para se aproximar do governo norte-americano, o governo brasileiro também cogita, não é? Fazer restrições ao Acordo de Paris, como já foi dito no segmento anterior. Só que restrições ao Acordo de Paris podem significar também, não é, restrições à aliança entre Mercosul e União Europeia. Então, é necessário uma visão um pouco mais ampla, não é? Uma visão um pouco mais holística, não é? Do que uma visão, me parece, um pouco sectária, não é? Pelo menos no que diz respeito à nossa diplomacia internacional. Bom, nós vamos parar aqui. E no próximo segmento, eu quero te mostrar, quero falar sobre problemas do comércio interno brasileiro. Vamos falar um pouquinho a respeito dos problemas relativos ao comércio dentro do país, não é? Ao mercado interno brasileiro. Não é? Quais são os grandes problemas do mercado interno brasileiro? Vamos tentar discutir isso no próximo bloco. Daqui a pouco a gente volta.